Olá, aluno da FATEC! Eu sou o professor Franklin Portela e quero desejar a você um excelente retorno às aulas. Estamos todos com saudades de retornar às nossas atividades, não é mesmo? Mas devido à quarentena, este retorno será de uma forma totalmente inovadora. Agora nós temos uma nova sala de aula, uma sala de aula virtual. Mas professor, e agora? O que eu faço? Eu acesso pelo computador, pelo tablet, pelo celular? E as ferramentas, elas são difíceis de usar? Calma, respira. Nós, professores, estamos aqui exatamente para te ajudar em todo esse processo. E neste vídeo eu quero mostrar para você como é fantástica essa nova sala de aula e fácil de usar. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Vamos então agora aprender a acessar a nossa sala de aula virtual através do software Microsoft Teams. Essa é a nossa sala de aula virtual. Vamos conhecê-la. Essa ferramenta você pode acessar de diversas plataformas. Você pode acessar pelo seu navegador de preferência, seja o Chrome, o Internet Explorer. Você também pode utilizar o próprio software baixando ele no seu computador, no seu notebook. Eu aconselho usar mais esta opção se você tiver condições de baixar o software no seu computador, mas ele tem todas as funcionalidades que existem no navegador, tá bom? E também aconselho você a baixar, mesmo que você tenha já utilizado no navegador e vá utilizar também no computador, para você colocar no seu celular, baixando o aplicativo em sua loja, na loja do celular, é gratuito, chamado Microsoft Teams. Então você baixa esse software também através do seu celular. Então veja, são 3 plataformas que você pode estar utilizando a sua sala de aula virtual. Ok, mas professor, como é que eu vou baixar esse software? Como é que eu vou usar no navegador? E como é que eu posso baixar no celular? Primeiro passo, você tem que acessar o site fatec.sp.gov.br para acessar sua área de aluno que você tem acesso pelo seu e-mail institucional. Isso é fundamental. Para usar a ferramenta em sala de aula, você precisa ter o seu e-mail institucional, como todo mundo já foi informado sobre isso. Com o seu e-mail institucional, você vai clicar aqui em Office 365 Online, veja que você tem aqui, e você tem a ferramenta Teams. Perceberam? Você tem todos os softwares à sua disposição, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, e o Teams. Você vai clicar nessa ferramenta Teams e você vai estar logado com seu e-mail institucional, ok? Estamos aqui com o Teams aberto no navegador Chrome, que eu estou usando, e agora eu vou abrir o Teams no aplicativo que eu já baixei no meu computador. Esta tela, pessoal, é a tela do software que eu baixei no meu computador. Então veja que ele não tem diferença nenhuma do Teams que é aberto no navegador, tá bom? Vamos conhecer essa sala de aula? Primeira coisa, aqui onde você tem no menu, no lateral esquerdo, você tem um menu onde tem algumas atividades, algumas ferramentas. Você vai clicar, primeiro passo, em Equipes. Equipes é onde você vai encontrar suas disciplinas virtuais. Lá vai estar a sua disciplina, as disciplinas que você está matriculado, já está automático, você vai estar alocado nessas disciplinas e você vai clicar na sua disciplina que você tem aula neste momento, por exemplo. Então vou clicar aqui em uma disciplina e aqui é a sua sala de aula. Veja, pessoal, as aulas elas são remotas. Isso significa que você tem que acessar a sua sala de aula virtual exatamente nos mesmos horários das suas aulas que acontecem no presencial. A única diferença é que, em vez de você estar indo para a FATEC, você está acessando a sala remotamente, ok? Então, a sua sala de aula, o seu horário de aula da sua disciplina é exatamente o mesmo que você já tem programado pela FATEC nos seus horários da semana das suas disciplinas, ok? Então veja, aqui o professor, quando ele cria essa aula, essa sala de aula, você vai estar aí junto com seus colegas, logo quando você acessa a disciplina, você tem algumas características importantes. Aqui é a sua sala de aula da disciplina, né? Eu estou chamando essa sala de aula aqui de aula capacitação. Você tem uma aba aqui chamada Geral. O que é essa aba geral? Essa aba geral é onde o professor pode colocar informações para todos vocês da classe. Tudo que ele colocar aqui, neste campo chamado postagem,
ok? Postagens. Tudo que você interagir e o professor também, você e os alunos estão vendo. Então o professor aqui pode desejar o início da aula, passar alguma informação. Então é muito importante que você esteja sempre acompanhando esta aba geral e vendo o que o professor está colocando aqui. Outro ponto importante é que o professor pode criar canais que são aula a aula. Então aqui tem aula 1, pode ser a aula da próxima semana, a aula da semana seguinte e assim por diante. Vejam que quando eu clico em aula 1, ó, vejam que aqui ele muda, as postagens estão zeradas. Por quê? Porque as postagens aqui são específicas dessa aula 1. Então você tem que ficar atento aqui ao que o professor está colocando de uma forma geral da disciplina, de informações gerais, e aquilo que ele está falando especificamente daquela aula do dia de hoje, tá? Então aqui se você colocar a informação, olá, bom dia, vai aparecer aqui tudo que o professor colocar também, tá bom? Então veja, muita atenção desses dois pontos, que isso é fundamental para que você não se perca no momento da aula, tá bom? Vejam que também, tanto na aba de aula, como na geral, a gente tem algumas outras abas aqui em cima. Veja, arquivos. Aqui é onde o professor pode lançar informações, carregar arquivos, para que vocês possam ler, assistir vídeos e assim por diante. Ele pode colocar um link e assim por diante. É onde vai ter nós chamamos de mediateca, onde o professor disponibiliza os materiais para vocês, tá? Voltando aqui para geral, também o professor ele pode disponibilizar nessas abas algumas outras, como por exemplo um arquivo de PDF ele já pode colocar aqui que ele quer dar um destaque para essa aula e assim por diante, tá? Outros pontos interessantes. Aqui em bloco de anotações é onde o professor e você pode fazer anotação sobre as aulas. Então o professor pode falar alguma coisa interessante durante a aula e você precisa marcar isso. É como se fosse um caderno virtual, tá? E você pode anotar e isso vai ficar registrado aqui para você, para o professor e para os seus colegas também. Outro menu importantíssimo é o menu tarefas. Este menu tarefas, pessoal, é onde o professor pode colocar atividades aqui para vocês. Tá? Então ele pode lançar um estudo de caso, ele pode lançar uma atividade virtual, um trabalho em grupo e assim por diante. Ele pode fazer essa solicitação para vocês, tá? Voltando aqui então no nosso geral ou na nossa aula, se você perceber, aqui embaixo o professor, a partir do momento que ele quiser, ele pode iniciar uma videoconferência com vocês. Ele vai fazer uma reunião, clicar aqui em reunião. A partir do momento que ele clica, vai abrir essa janela, ele vai colocar ativado ou desativado o microfone. E aqui, pessoal, é muito importante pedir para que você, aluno, quando entrar na sala de aula, comece a tomar alguns cuidados com a câmera ligada, com o microfone ligado, porque às vezes o professor já está falando ou alguém está comentando, e para que tenha uma organização na hora da sala de aula. Quando o professor clicar em reunir, veja que vai abrir uma janela e aqui é onde o professor vai fazer as videoconferências com vocês ao vivo. Ou seja, ele vai explanar o assunto, vai conversar com vocês, vai colocar slides, vai trabalhar, ele pode gravar isso e vai ficar para você assistir depois nas postagens. E aqui, pessoal, olha só, mostrar conversa. Isso aqui é importante porque é onde tem um chat da aula, tá? Então, se você escrever qualquer aqui dúvida, né? Isso aqui, todos que estiverem participando e o próprio professor vai ver e vai estar interagindo com vocês. Aqui nesse outro símbolo de mostrar participantes, vai estar você, seus colegas de classe e o professor. Então você vai saber quem está no momento ali daquela atividade, daquela aula que o professor está explanando. O professor terminou essa conversa, se ele iniciou a gravação, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, quando inicia a gravação, né, o que acontece? E a partir do momento que ele finalizar, desligar, esta gravação vai ficar disponível aqui para que vocês possam visualizar, assistir novamente. Às vezes pode surgir uma dúvida em uma atividade ou outra que o professor tenha passado e assim por diante. Então percebam que as postagens é um ponto importante, né? É o seu feed de notícias da sala de aula, que o professor vai estar interagindo com você, tá bom? Este menu aqui é o menu principal porque você vai estar interagindo e trabalhando junto ao professor, tá bom? As tarefas, essas tarefas aqui são todas as tarefas que você vai ter para realizar, para fazer. Então você escolhe a classe que você está e você vai visualizar as tarefas. Quando você abrir a tarefa, você vai perceber que o professor
cria uma determinada avaliação, uma determinada atividade em grupo, uma entrega de material e assim por diante, você vai clicar, veja que ela tem datas, então você vai ser avisado disso também pela plataforma, e você vai, ao clicar, vai visualizar o que o professor está pedindo dentro daquela atividade. Então, ou seja, aqui, por exemplo, né, o professor está pedindo para acessar o link e realizar o preenchimento de um questionário e assim por diante. Então você vai ter aqui as atividades, tarefas do dia a dia que seria feita em sala de aula presencialmente. O professor está colocando isso de forma virtual na plataforma e vai estar com você aqui acompanhando todo o tempo da aula disponível conforme cronograma de aula, tá bom? Aqui nesse menu chat, pessoal, você vai ter todos os chats que você participou. Isso é bacana porque fica um histórico, né, do que você conversou do chat, seja com seus colegas de grupo, de sala, que você trocou algumas orientações, informações, desenvolveu um trabalho, ou também os chats que você participou de reuniões das aulas, das videoconferências das aulas dos professores, tá bom? Outro ponto importante, pessoal, que vocês têm que ficar bem atento, é este menu aqui no lateral esquerdo, calendário. O calendário, muitos professores vão criar no calendário, veja aqui, ó, uma aula, a sua aula semanal, exatamente no horário da aula. E aí você vai clicar aqui, vai ter as orientações da aula e você vai clicar em ingressar na reunião, tá? Então, no momento vai estar liberado um link onde é ingressar na reunião. O professor vai fazer a videoconferência e você vai entrar na sala de aula virtual, ou seja, é onde o professor vai fazer a sua videoconferência. Então é muito importante que aqui no calendário vai estar você está acompanhando este calendário o tempo todo para acessar a sala de aula, ok? O menu arquivos são os arquivos que tem disponível para você, seja na turma ou no que você está nas disciplinas ou que você mesmo guardou esses arquivos para você no OneDrive. E reforçando a vocês que aqui em Equipes é de fato aonde você vai achar suas disciplinas e você vai acessar a disciplina exatamente no dia e no horário e você vai ter todas as informações. Essas abas aqui o professor pode adicionar outras coisas como o wiki, a parte de notas, o professor, se ele usar a avaliação aqui direto no Teams, você vai poder fazer atividade, vai sair a nota do professor e para você também. Então vai ter outras opções que o professor pode inserir e ele vai explicar com isso ao longo das aulas. Agora eu vou mostrar para você como é a tela do seu celular, como fica o Teams no seu celular, porque você também pode usar. E tudo que você fizer, tanto aqui no seu computador, ou no browser, no navegador, ou no próprio celular, é tudo integrado. Ou seja, automaticamente está em um, vai estar no outro também, tá? Então se um professor lançar uma atividade, você lançou uma dúvida no celular e depois for no computador, ela vai estar lá também, tá bom? Ok, pessoal, eu já estou aqui com o meu celular. Você vai na loja dos seus aplicativos e você vai buscar como Microsoft Teams. E você vai instalar, o meu já está instalado, eu vou mandar abrir. Este é um ponto importante. Quando você abrir, o meu já está conectado com a minha conta de professor, ok? Você vai conectar com o seu e-mail, também o seu e-mail oficial da FATEC, @fatec.sp.gov.br. Porque isso sim vai estar integrado com todas as plataformas, tá? Vejam que aqui no celular é um pouco diferente, ela é menor e se ajusta. Mas veja que aquele menu lateral que a gente tem no computador, ele está aqui, ó, embaixo. Olha só, suas equipes estão aqui, tá? As suas equipes. Então você está com as suas turmas aqui, né? Tudo que você tem. Então você vai entrar na sua sala de aula, né? Pode vir em geral, por exemplo. Tá aqui, ó, aquela conversa que eu coloquei lá para vocês, tá? Arquivos. Veja, olha, quando eu abrir a aula, né, tem a aula 1, que seria, por exemplo, uma disciplina. Aqui também aqui é a aba da disciplina também e assim por diante. Então veja, você navega da mesma forma, tá? Você tem os chats, todos os chats do que você está discutindo e o calendário também, constando o calendário, que é muito importante você checar quais são as reuniões que vocês vão ter, horário das aulas, por exemplo, clicar em ingressar, a aula que vai acontecer. Você também pode acessar também pelo seu celular. Então veja que é super fácil o celular também utilizar o Microsoft Teams, que é a sua sala de aula virtual, tá bom? Nessa sala de aula virtual, você também pode postar, mandar mensagem, da mesma forma que está aqui, ó, você vai clicar neste símbolo e escrever o texto
que você quer colocar também e clicar aqui na setinha de envio. Tá? Então veja que você vai interagir também junto às postagens ou também durante a videoconferência que o professor vai estar falando com vocês, tá? Então você vai voltar na setinha do celular, é bem intuitivo, da mesma forma que você usa um aplicativo de celular, tá bom? Coisas importantes, pessoal. Equipes, para você achar suas disciplinas e entrar nas disciplinas e no dia certo, correto da aula. E o calendário, onde você vai acompanhar o cronograma de aulas e também ingressar direto na videoconferência, que é ingressar na reunião. Ok, pessoal, o Microsoft Teams ele tem vários outros recursos. Este momento é um momento só para mostrar para vocês como acessar de fato a sua sala de aula virtual. Espero que vocês tenham gostado e compartilhe esse vídeo com seus amigos de sala, tá bom? Um abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro na nossa sala de aula virtual.